Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? Vamos aqui na nossa terça concurseira hoje bater mais um papo e hoje foi um dos temas aí mais pedido por vocês. Com certeza vocês podem mandar a mensagem aí assim que tiver algum tema, alguma dúvida, vocês podem porque realmente serve de muita dica aí para estar aqui, né? Assuntos que serão muito relevantes aí na sua preparação. E hoje o nosso tema atinge aí muitos concurseiros, né? A gente sabe que muita gente aí trabalha e aí tem que conciliar o trabalho e o estudo. Fala, Rodrigo, beleza, cara? Fala, Rabelo, boa noite todo mundo. Tudo bem com vocês? Tava comentando aqui pro pessoal, né, cara, que realmente é uma missão árdua, né, essa de trabalhar e estudar para concursos, né? E realmente muita gente, Rodrigo, muita gente tinha me pedido para tratar sobre esse tema. Mas aí a gente tinha, né, já feito aquele compromisso aí inicial de tratar aí sobre os principais fiscos estaduais que estavam por vir. E aí a gente fez aquele ciclo, né? Você faz Espírito Santo, você faz Ceará, você faz Pará e você faz Roraima, né? E o bom de estar falando hoje, né? Atendendo primeiro a quem nos acompanha, né? Que é tratar sobre como trabalhar e como estudar para concurso ao mesmo tempo. É engraçado porque justamente quando a gente começou a terça concurseira, né? Que foi falando justamente sobre o Cefaz Espírito Santo. E lá a gente falou, né? Que seria o primeiro fisco estadual a abrir a porteira aí em 2021. E hoje, 1º de dezembro, isso se confirma, né? E eu vou até mesmo, Banca Rodrigo. contratada, iminência do edital aí ser divulgado nos próximos meses, né, Rabelo? Eu acho interessante a gente comentar aí com o pessoal deve estar ansioso para ouvir a respeito. E só lembrando, Rodrigo, antes mesmo de a gente iniciar essa terça concurseira, a gente tinha feito uma live aqui falando sobre a possibilidade, né, de provas discursivas na área fiscal. E quando a gente fez essa live, né, a gente falou mesmo, né, o que nós achávamos, e na sequência nós tivemos, né, a secretária de Fazenda do Ceará falando sobre a possibilidade, né, de haver prova discursiva na Cefaz Ceará, e hoje o presidente da comissão do concurso confirmou que vai haver, né, prova discursiva na Cefaz Espírito Santo. Então, digamos aí que dois tiros aí que nós acertamos aí nos nossos A encontros aqui tendência, semanal com a galera concurseira. eu brincava da bola de cristal, né, Rabelo? O primeiro, pelo menos eu me safei agora. Só faltam os outros três aí para ver a hora, né? Vamos ver, mas é isso aí, né? Então vamos. A gente só deu uma pincelada rápida aí, porque realmente, né, hoje a galera da área fiscal está, digamos aí, eufórica, né, com essa possibilidade. E a galera da área controle, Rodrigo, já está papirando aí, né? Tá estudando muito aí, TCDF, TCRJ, né? A galera tá firme. Beleza? Hoje é uma live que eu considero especial porque, para mim, particularmente, foi uma missão muito árdua trabalhar e estudar. Eu vou comentar aqui um pouco sobre como foi, né, a minha luta, né, inicial ali, estudando e trabalhando o dia inteiro. Depois eu vou falar um pouco, né, quando a minha carga horária mudou para 6 horas e continuei trabalhando. E aí eu te peço, né, para você também compartilhar um pouco da sua, até porque é aquele negócio, né, eu considero que existem três situações, né? Existe a situação da pessoa que trabalha o dia inteiro e tem que estudar. Existe aquela pessoa que hoje já tem um cargo público, né? Às vezes trabalha 6 horas, né? Como muitos funcionários públicos, municipais ou estaduais, né? Na União é mais padronizada a questão das 8 horas e também estuda. E tem a galera ali que tem a oportunidade, né, de estar só estudando, né? E quando a gente fala só estudando, a gente sabe que é uma missão muito árdua e você também sabe bem disso. Dedicado ao estudo, né, Rabelo? O pessoal não gosta desse só, né? Não, o pessoal não gosta. E realmente é uma sacanagem, Minha porque chega. parentada, Natal chegando, né? Parente chega, e aí você continua só estudando, Você tá só aí né? de brincadeira, né? Tá aí na cadeirinha, né? WhatsApp. E por fim, Rodrigo, também vou pedir para você dar uma pincelada, né? Porque hoje que eu falo assim, né? Digamos aí a sua parte mais final da sua preparação, né? Você também é aquela tripla jornada, né? Trabalha, estuda e é pai, né? Então essa eu deixo contigo para que você possa compartilhar conosco. Mas aqui, voltando, né? Digamos que foi o tema mais pedido aí,
trabalhar e estudar, trabalhando 40 horas semanais, deixa eu te explicar. Em 2014, quando eu comecei a estudar, primeiro eu decidi, né? Assim, beleza, tenho que estudar. Eu não comecei imediatamente, porque eu sabia que seria uma dificuldade imensa naquela situação. Então eu me preparei para começar a estudar. Do dia que eu decidi, cara, eu lembro até hoje, que foi uma sexta-feira de junho de 2014, demorei um tempo para começar. E fui começar em agosto, na metade para o final de agosto. Não lembro exatamente a data. Mas, Depois da enfim. Copa do Mundo. Oi? Esperou a Copa do Mundo e começou a estudar. Cara, é porque eu morava em Belém e lá tem um período festivo, né? Que é Salinas, né? Salinas em Belém. Então lá tinha que esperar passar julho, né? Também por isso, né? Então era o tempo que eu me preparava, aí também passava pelo período de festas lá, que era em julho. Quem é de Belém aí, Eu ia quem é do esperar estado do acabar a Pará. Copa do Mundo, né? Mas aí a Alemanha não deixou, né? Na É, semifinal mesmo eu já disse, olha, deixa eu cuidar da minha vida, que esses caras estão com a vida ganha. por coincidência, né, no jogo Brasil e Holanda, né, na disputa do terceiro lugar, eu estava lá, em Salinas, em Belém, e no estado do Pará. Enfim, aí decidi começar a estudar. Cara, eu tinha em mente o seguinte: se eu vou começar, eu só vou parar de estudar quando eu passar. Isso eu tinha claro na minha mente. Agora, a rotina, cara, era muito, muito pesada. Uma situação que eu passava, mas vou contar depois, deixa eu só explicar para contextualizar para todos. Eu era militar, né, da aeronáutica, eu era tenente da Força Aérea, servia no primeiro comando aéreo regional, né, que era lá em Belém do Pará. E lá, a nossa rotina, eu tinha que estar às 7h45, né, no comando aéreo, né, que chama Comar lá, né. Para quem entende mais é o quartel, vamos lá, que eu tinha que entrar 15 para as 8. E aí o expediente acabava às 17 horas, né? Ou seja, mas assim, 17 horas era o mínimo, né? Às vezes você passava mais tempo, tinha dia que você estava de serviço, ou seja, trabalhava por escala também. Na verdade, tinha algumas escalas. Era mais ou menos uma vez por mês. Aí você pagava uma escala na semana e uma no final de semana. Mas enfim, então a minha rotina, eu chegava em casa, Rodrigo, umas 5h30. E o grande também desafio que eu tive ao começar a estudar é porque eu tinha interesse, na verdade, eu queria manter o meu condicionamento físico, né? Que eu estudava, já tinha, malhava todo dia, tudo, corria, tudo, estava bem e queria manter. Só que realmente não dava. Então, eu diminuía a carga horária, assim, a quantidade, né? Então, eu passei a malhar 3 vezes por semana. Então, quando eu chegava às 5h30, já me trocava, já ia malhar e retornava e começava a estudar umas 7 e pouco, 7h30, 7h45, mais ou menos. E eu forçava, Rodrigo, o máximo. Eu ia até meia-noite, meia-noite e meia. Eu ficava tranquilo porque é o seguinte: eu fazia o meu possível e o meu melhor no tempo que eu podia. Tem até uma frase que se tem, né? O tempo é o tempo que se tem. Então, o tempo que eu tinha, eu estava estudando. Então, nesse quesito, aquela preocupação, estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o meu máximo, eu acabava não tendo porque eu fazia o que era possível no meu tempo. Aí você me pergunta, mas você tinha algum planejamento? Você esperava ficar pronto em quanto tempo? Rodrigo, não sei se era certo, mas assim, eu queria estar pronto para fazer provas em 1 ano. Então, se eu comecei a fazer provas em agosto, eu agosto do ano seguinte, 2015. Mas aí você vê também o seguinte: quando você trabalha o dia inteiro, o grande problema é o seguinte: tem dia, cara, que você chega simplesmente exausto. E aí me perguntaram exatamente hoje como é que você fazia para se concentrar no momento desse. Cara, tinha momentos que eu começava a estudar e a cabeça fervilhando ali, pensando e tal, com problemas. E eu sou o meu que o pessoal brinca, é masoquista, né, cara? O pessoal fala, tem que ter, sei lá, nem vou nem falar as palavras aqui para Qualidade não. de vida. Hoje Qualidade está de na vida, moda. cara. Estudo sustentável. Palavras bonitas para explicar um sofrimento que é diário, porque eu falo que estudar para concurso público, ele não é prazeroso, não é como você está na faculdade, estudando engenharia, para quem gosta, um direito para quem também é da área. Não, o concurso público ele é um estudo finalístico, você tem que ter em mente o objetivo final e saber que vai pagar um preço por ele. Então, Rodrigo, quando eu tinha problemas assim, aí eu tentava, né? Aí eu vou mostrar qual foi a solução. Quando eu chegava, cabeça fervilhando,
pegando ali o material PDF, tentando estudar. Aí eu falava, não, vou dar uma descansada, deitava na cama para ver se, né, se espairecia, né, ver se dava uma aliviada. Cara, não dava, deitava. Aí parece que a cabeça ficava livre para ficar pensando coisas do trabalho. Aí o que eu fazia, Rodrigo? Eu voltava para sentar e estudar. Ficava com alguns certos conflitos ali, né, de pensamentos, né, problemas do trabalho, com o querer estudar, mas eu sabia que se eu deitasse, eu não ia descansar a mente. A finalidade era descansar a mente. Então, isso era um grande desafio. E o principal desafio, Rodrigo, que tem é a constância, ter regularidade. Eu tinha em mente que todo dia eu tinha que estudar, nem que fosse uma hora. Às vezes eu chegava cansado, ia começar às 8, 9 horas, mas eu estudava, Rodrigo, todo dia. Aí, Rabelo, eu acho que essa daí é a principal segredo, é esse daí. A constância. Você está batendo ali igual um reloginho. Todo santo dia você faz o melhor que você puder, né? Não quer dizer que o seu melhor possa ser muito menos horas do que o que eu tinha disponível, né? Que eu estava só por conta do estudo, então eu tinha o dia todo para estudar. Às vezes eu dava uma dormida de tarde, eu vou falar aqui, mas eu acho que a principal chave é essa daí, a constância, você ter regularidade, que você acaba criando um hábito. A criação de um hábito, ela é muito mais forte, né? Ela tem raízes muito mais fortes do que um objetivo solto, né? Você vai fazer aquilo que já está no seu automático. Lógico que tem um tempo aí para a criação desse hábito. E durante esse tempo é doloroso pra caramba. Vai continuar sendo, mas quando se torna um hábito, né, Rabi? Você pode até falar melhor, se torna mais fácil, mais automático a coisa. E você tem que ser adulto, né, cara? É aquela coisa. Eu quero melhorar de vida, eu tenho que estudar, e é isso que os adultos fazem, velho. A gente tem problema e a gente tem que resolver os problemas. Como é que você melhora de vida? Fazendo o que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Não é isso? Então, acho que a principal chave é essa daí mesmo. A criação desse hábito e essa constância que você falou. Rodrigo, eu tenho visto uma frase muito interessante que eu concordo bastante, que é o que enriquece o trabalho. Então, eu realmente, quem estuda para concurso público e trabalha, tem que ter isso em mente. O que vai fazer você mudar de vida é o que você vai fazer depois do trabalho. Cara, eu já tinha um emprego, já tinha, como eu falei, era militar da aeronáutica, então tinha uma estabilidade, mas eu queria algo melhor para a minha vida. Eu poderia muito bem, é aquele ditado que o pessoal fala, você chega em casa, aí o parente fala, pô, mas tu vai estudar, tu já trabalha, vai descansar um pouco. Cara, mas eu tinha em mente que eu queria melhorar de vida e eu tinha que pagar o preço. Eu podia muito bem sair, fazer o que queria. Por exemplo, final de semana. Para quem trabalha, eu considero que o grande diferencial é o final de semana. A semana serve para você ter justamente o que você falou, a construção do hábito, a rotina, para que aquilo não seja algo tão doloroso. Ou seja, você vai se acostumando. E foi uma frase que eu também vi em algum PDF, assim que eu comecei a estudar, foi: quando você começar a se sentir errado por não estar estudando, é porque você está no caminho certo. Está no caminho certo. E aquilo realmente me marcou, porque no começo, cara, é muito doído. Você deixar de viver para começar a estudar por algo que você nem sabe quando vai sair, o que vai ser, se você vai passar. São tantos sis na vida. E você deixar de, entre aspas, viver para estudar é doloroso, não é fácil. Aí você tem que ter em mente, cara, aquele negócio, você tem que ter em mente sempre o objetivo final. Qual é o seu objetivo? O que que você quer? Então você tem que ter em mente, porque realmente, se você não souber te desviar, né, do teu objetivo. E o final de semana, ele é o grande diferencial. Você mantém uma regularidade, mas eu falo que para quem estuda, só para quem trabalha e estuda, o final de semana ele é sagrado e tem que ser
o melhor momento ali é dar o máximo no sábado. No domingo eu não para o outro dia. O objetivo em relação ao meu trabalho. Eu estava mais compromissado porque o horário de trabalho era para fazer tudo que eu tinha dentro do meu horário de trabalho, para que eu não tivesse que levar trabalho para casa ou fazer a mais no trabalho, porque no militarismo, né? Na verdade, nos órgãos públicos, né? O pessoal fala muito de hora extra, mas não, essa questão da hora extra não existe, né? Existe na iniciativa privada, e olha lá também que tem algumas regulamentações, né? Existem alguns controles para que as empresas não paguem hora extra. Mas lá não. Se eu trabalhasse 8, 9 ou 10, ia ser a mesma coisa. Então eu estava muito mais concentrado no meu horário de trabalho, querendo fazer o meu melhor também. E isso, quer queira ou quer não, cara, eu cheguei muitas vezes cansado no trabalho. Mas estava lá procurando fazer o meu melhor. E outro detalhe importante, Rodrigo. E é aquela coisa, né, Rabelo? A gente sempre está focando aqui na conversa de como conciliar o estudo com o trabalho, né? Como se o trabalho fosse inatível, né? É meio que a qualidade do trabalho não fosse ser ativa. Mas a gente sabe que a gente é uma pessoa só, né? E o que é que acontece? Rabelo? Estou te ouvindo. Acho que deu uma congelada aqui. Eu Você tô me te ouve? ouvindo. E te ouvindo também. Tá, beleza. A minha aqui deu uma congelada. Mas nós somos uma pessoa só, né? Então, se a gente não dormir bem, no outro dia a gente não vai estar legal no trabalho, não vai render, né? E isso vai atingir o estudo. Então, uma coisa está muito conectada à outra. Você tem que saber equilibrar as duas coisas, né? Para não desregular o trabalho e você ficar preocupado no estudo. E da mesma forma, você está dando 1000% no trabalho e você não tem energia para depois estudar. Concorda, Rabelo? Concordo, tem que ter esse equilíbrio justamente, porque são dois trabalhos na realidade, né? Então você tem que estar bem nos dois. Você tem o seu objetivo? Tem. Mas você tem, digamos, aí as suas obrigações. E, como eu te falei, né, uma das coisas que mais me marcaram foi quando eu anunciei, né, lá que... até o que eu ia falar, né, cara? Você trabalha e quer estar no concurso público, não conta pra ninguém. Fica na tua, faz o teu, e não conta a tua vida, fica na tua, porque às vezes, mesmo que as pessoas até entendam e tenham vontade de estudar, de melhorar de vida, tem aquele ditado, né? Tipo assim, que o povo fica com mal olhado e tal. E tem um ditado que o pessoal fala que é do caldeirão, cara. Dizem que tem um caldeirão. E aí o problema é o seguinte, não é você querer sair, é porque às vezes você vai sair do caldeirão, mas aí tem uma pessoa que vai lá e te puxa a perna, né? Então, quanto menos pessoas souberem do que você faz, de seus objetivos, lógico, se você tiver algum amigo próximo e amigo de verdade, né? Porque existem amigos e existem colegas de trabalho, né? Então, são situações que eu estudava, confiança que não iam comentando. Uma das coisas que mais me marcaram foi quando eu anunciei, né, que eu tinha passado, né, para a auditor fiscal do município de Goiânia. Foi a surpresa, né, do meu chefe, né, que jamais perceberam algum tipo em relação ao trabalho, né, nunca ficou devendo, faltando alguma coisa, ou seja, se eu não tivesse passado, talvez eles jamais saberiam que em algum momento eu tinha estudado para concurso público, né? E é aquilo, cara, como eu falei, acho que quando a gente estuda, cara, e a gente sabe que tem que fazer o nosso melhor, a gente traz isso para a nossa vida também. E a gente quer fazer o melhor no nosso dia, sendo objetivo. Um exemplo, cara, tem horário do almoço, vai lá, almoça, seja objetivo, não conversa muito, volta, se dá para descansar, descansa. Se no seu local de trabalho é possível você estudar alguma coisa, estuda, mas tira tudo que possa te atrapalhar e tenta utilizar da maneira que eles possam, que essas coisas, né, possam te ajudar. Tipo isso, o tempo do horário de almoço. Tem uma hora fechada de almoço, cara, vai lá, almoça rapidinho, 10, 15 minutos, seja rápido. Sobra 45, 50 minutos. Pode descansar? Descansa.
Dá para estudar? Estuda. Mas seja objetivo. Um detalhe, Rodrigo, em relação a esse cansaço, né? Trabalho e estudo, né? É engraçado, né? Porque, como eu falei, o final de semana ele é o diferencial e é o importante. E a gente tem que lembrar, né, que o primeiro dia da semana é o domingo, né? Na realidade, né? Então, aconteceu algo comigo, Rodrigo, muito interessante num pós-edital de concurso. Cara, incrivelmente, toda quarta-feira eu chegava do trabalho simplesmente exausto, e eu me deitava para tirar um cochilinho de 20, 30 minutos. Rodrigo, sem brincadeira nenhuma. Foram várias quartas-feiras seguidas, e não era programado fazer isso na quarta-feira, aconteceu de várias quarta-feiras seguidas, eu simplesmente deitar um pouquinho e apagar. Acordava de madrugada, sei lá, 2, 3 da manhã, e aí eu falei, não vou estudar, agora eu vou dormir, né, e acordar para ir bem. E aí foi engraçado, porque aí eu passei, não, mas peraí, o domingo é o primeiro dia da semana. Então, domingo, e se você analisar, né, a semana tem 7 dias, então quarta é o dia do meio. O dia do meio eu acabava descansando, não era uma opção minha, mas era uma fatalidade ali que estava acontecendo comigo. Várias quarta-feiras seguidas eu estava exausto. E realmente, porque se você analisar, olha só, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda e terça, ali, né, à noite como dava. Quarta-feira era um álibi ali. E a gente não tem que ter essa, digamos, preocupação. O corpo gritando, né, por descanso, né? O corpo pediu, né? Então é algo muito importante. Então, o que eu peço? Quando eu falo conciliar, conciliar é o seguinte, é você ter uma vida, digamos aí, conjunta, né? São 2 trabalhos que você precisa ter, é aquele negócio, você tem que andar com os braços na mão, né? Você não pode deixar nenhum cair. Você tem que fazer o melhor possível nos 2, mas sem deixar que um dos 2 caia, né? Porque se o braço cai no chão, ele quebra. O trabalho, você precisa dele, ele te paga, ele te sustenta, você tem que valorizar, você tem que reconhecer e tem que fazer o seu melhor também. E dentro do estudo, você tem que fazer o seu melhor para que você possa alcançar o seu objetivo, né? Seja melhorar de vida, seja ganhar mais, seja morar em outro estado. Milson, para quem está no limite, né? Assim, quem está nessa jornada, né, de trabalho 8 horas por dia, que eu particularmente nunca passei, mas depois a gente vai falar essa questão do ser pai aí, né, que é um trabalho talvez até muito mais sacrificante do que alguns trabalhos. Mas quem está no limite, né, nessa jornada de 8 horas de trabalho mais estudo, qualquer detalhe ali que acontece fora da curva, na sua expectativa, depois que você chegar em casa do trabalho, vamos dizer, está faltando alguma coisa em casa, tem que sair para comprar. Isso tem um peso na nossa consciência, assim, muito forte. Então, muita gente fala comigo que quando acontece qualquer imprevisto desse tipo, a pessoa simplesmente ela não consegue reagir naquele dia e joga para cima o estudo. Assim, todo mundo tem isso, até quem só estuda, né, quem está dedicado 100% do tempo, também tem essa coisa de fazer um planejamento, o planejamento ali não é realizado, e a pessoa, em vez de estudar 4 horas no dia, que seria uma carga horária muito boa, a pessoa simplesmente joga tudo para cima e não estuda nada. Mas para quem trabalha, esse comportamento é muito mais nocivo. Então, assim, quem trabalha não pode se dar a esse luxo. A gente tem que ser adulto, a gente está na vida adulta e a gente tem responsabilidades. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, né? Então, assim, tem uma família que requer atenção, tem situações, né, que fogem ali do seu controle e tem que aprender a lidar com isso. Voltou para a situação que você achava que ia ter antes do imprevisto, cara, vai estudar. Ah, não, meu tempo caiu a metade. Pô, mas é melhor o quê? Metade ou nada? Entendeu? E é nesses dias
são nesses dias que você sente você se fortalecendo psicologicamente. É muito difícil você vencer essa resistência. Mas quando você vence, você sente que você subiu um degrauzinho ali na sua preparação psicológica. Porque o concurso tem a preparação material, né, que é o estudo mesmo dos conteúdos, e tem toda essa parte psicológica, né, que também é importantíssima. Então, para quem trabalha, esses imprevistos, assim, que pode parecer até uma besteira aqui que eu estou falando, mas não é. Eu já vivenciei isso várias vezes, já aconteceu também de eu jogar para cima, algumas vezes, mas sempre que eu conseguia vencer isso daí, eu me sentia mais forte. Eu dizia assim, pô, eu superei essa onda e amanhã vai ser um dia melhor. E amanhã eu vou voar. Entendeu? Se eu conseguir estudar hoje, que eu tive por todos esses percalços, amanhã eu vou voar. E esse pensamento é um pensamento bom, é um pensamento positivo, é um pensamento de prosperidade nos estudos. É aquele Você ditado, né? concorda? Para quem não tem nada, metade é o dobro, né, cara? Realmente, às vezes você chega ali exausto, estressado, aí tem alguma coisa para resolver, aí você dá 9 horas da noite e você fala, é agora que eu vou começar a estudar? Não dá para negar. Você fala, não, 9 horas eu vou aproveitar para dormir, acordar cedo. Mas, cara, vai um pouquinho. É aquela questão da regularidade, da construção do hábito. Estuda um pouquinho, deixa um pouquinho para amanhã, o restante, mas faz. E, Rodrigo, tu falou a questão do supermercado, aí eu lembrei o seguinte, questão do planejamento. A gente tem que evitar que essas situações que atrapalham a gente ocorram. Por exemplo, supermercado. Eu fazia rigorosamente como? Sábado de manhã, trabalhava o dia inteiro, sábado de manhã, primeira coisa que eu fazia, acordar, ir para o supermercado, lá mesmo, tinha uma padaria, eu tomava meu café da manhã, fazia minhas compras e retornava para casa para começar o meu sábado inteiro a estudar. Gastava um tempo, supermercado é chato, tal, tem fila, tudo. Então, você tem que procurar situações ali que o que eu posso minimizar? Posso minimizar isso? Ótimo. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a situação ideal, ela nunca vai existir. Muito difícil você ter uma semana inteira ideal. Então a gente tem que saber o seguinte: problemas surgirão. E eu vou ter que conviver com eles. É aquele ditado: você está aqui, mas é tiro, porrada e bomba para todo lado, e você tem que estar focado aqui no seu objetivo. É o ideal? Não, mas você tem que trabalhar com o que você tem. É o que tem. Então, você tem que se adequar à realidade. Ah, mas é porque E é aquele pensamento derrotista, né, Rabelo? Pô, não leva ninguém a lugar nenhum, tipo, ah, não, é o mundo conspirando contra mim, entendeu? Pô, cara, aconteceu, você planejava estudar ali à noite, teve que cuidar de um sobrinho, do filho do irmão, aconteceu do seu carro quebrar, sei lá, a empregada não ir de manhã, aí a casa está uma zona, você tem que dar uma faxinada. Enfim, vão acontecer essas coisas. Todos os dias vão acontecer. Tem coisas que você consegue evitar e tem outras coisas que você não vai conseguir. As que não conseguir, resolver o problema ali, enterra aquilo ali, meu amigo, e vai estudar. Vai estudar, porque esse hábito que a gente está falando que você tem que construir, né? Ele é construído, não quer dizer que você vai criar esse hábito somente se você estudar 4, 6 horas por dia, não. Mais vale você estudar, eu vou falar aqui, não sei se o Rabelo concorda, 1 hora por dia não vou até tirar o fim de semana, você vai ver o que eu vou fazer. Não é suficiente para passar na área fiscal, sou bem sincero. Mas mais vale você estudar 1 hora de domingo a domingo do que ficar naquela. 3 horas no dia, nenhuma no outro. 1 hora no outro dia, nenhuma no outro. 5 horas no outro dia, nenhuma no outro. Isso aí faz muito mal ao nosso psicológico. Quem está nessa jornada de concurso, entendeu? Eu respeito todo mundo, todas as opiniões. Eu sofri pra caramba e eu estava disposto a sofrer.
esse era o preço que eu tinha para pagar. O que a gente está sempre falando aqui era a resiliência, que é o quê? É a capacidade de você administrar aquele sofrimento, de administrar tudo que você estava abrindo mão em prol daquele objetivo. Mas, pô, cara, eu estou aqui hoje, sou auditor fiscal há 4 anos, estou em 2 concursos esperando nomeação, também como auditor fiscal, e eu consegui a base de muito esforço para superar todos esses obstáculos, esse sofrimento, que é um processo que, inegavelmente, todo mundo passa. Eu respeito todo mundo que fala, não, eu não vou abrir mão dos meus amigos, eu não vou abrir mão de uma festa de casamento de um parente, né? Pô, eu respeito todo mundo. Eu estou contando aqui como foi e como foi para muitos amigos. E eu posso falar meu ponto de vista aqui, minha experiência. Deixa eu só comentar um negócio aí que você falou agora, que é interessante, é o seguinte. Você falou de todos os problemas que você tem que estudar. E eu, um verbo que eu vou soltar aqui na live, a pessoa não vale a pena entender. E era uma prática que eu tentava fazer. A abstração, cara. Tem problemas que você não vai resolver. E eles vão continuar na sua vida. Então você tem que saber o seguinte, você tem que conviver com ele. Deixa o problema de lado e segue seu rumo. Então, quem tiver aí, tem interesse, procura aí abstração, abstrair, como treinar isso, como ser melhor nisso. É você saber lidar. É aquela, até tem um livro, né? A sutil arte de ligar o foda-se, né? Tem um livro desse, né? Tem problemas que você não resolve. Você vai conviver com ele. Então não para resolver ele, porque ele é um problema que não se resolve. Segue sua vida. Agora compartilha aí, Rodrigo, como é que foi a sua rotina de trabalho, estudando 6 horas, né? E posteriormente, estudando 6 horas e com filho. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar, né, da etapa que eu estava dedicado somente aos estudos, né, que foi aí de 2014, agosto também, mais ou menos ali quando você começou, até eu tomar posse aqui em Goiânia, né, que foi setembro de 2016. Então aí pouco mais de 2 anos. Teve uma etapa aí que, depois que eu estava aprovado aqui, que eu não estava muito fiel não ali nos estudos, né, mas também era meu momento ali de dar uma arrefecida, né, um pouquinho. Mas primeira observação, às vezes quem está trabalhando, né, tem uma visão de que se tivesse só estudando, ia render 3 vezes mais, que só passa quem está dedicado 100%. Como é que eu vou passar se tem esses meninos que saem da faculdade com mamãe dando o almoço na bandeja, e eu aqui... Lembrei de alguém, Eu Rodrigo. estou falando que era a minha situação, tá? Beijo, mamãe. E assim, como é que eu vou passar se, pô, minha condição de concorrer com uma pessoa dessa é nenhuma, né? Mas não é assim. Primeiro porque quando você tem o dia todo, você também tem o dia todo para se perder. É a primeira coisa. Então, você saber usar bem seu tempo é uma arte também para quem tem o tempo 100% dedicado para o estudo. Então, já sabendo disso, isso eu juro para você, dá uma equilibrada. Não vou dizer que é a mesma coisa, não é mesmo. Pô, você trabalha o dia todo, você chegar em casa, para quem tem família, eu ainda vou falar disso também. Toda a família te demandando, passou o dia todo longe de você. Não é a mesma coisa. Mas não é essa diferença tão absurda como o pessoal pensa. Então, assim, você tem condição de concorrer fazendo o que o Rabelo falou aí. Uma rotina muito disciplinada ao longo da semana, a carga horária que você conseguir estudar ao longo da semana e conseguindo acelerar nos fins de semana. Desse modo aí, você pode até pegar o domingo assim, não estudar a mesma coisa do sábado, né, Rabelo? Porque, queira ou não queira, a gente tem que estar preparado ali para toda a semana que vem pela frente, né? Então, ali um tempinho, eu falo assim, você vai estudar, não sei, 60% do que você vai estudar no sábado, né?
70, eu 60, 70, 80. 100 não, 100 não, né? Assim, mas tem Isso, que. é dar aquela amenizada ali, parar para ver uma série, alguma coisa do seu momento, porque nós Acorda mais somos seres tarde no humanos. domingo, aproveita, faz alguma coisa assim, vai dar uma Ou descansada. também é uma opção. E então essa é a primeira coisa que eu queria dizer, né? Então essa diferença aí de quem está estudando, de quem não está estudando. Eu diria que quem está estudando tem uns 10%, 20 a mais de, vamos dizer assim, sai na frente 10, 20% a mais. Não é essa diferença toda. E aí depois, né, eu tomei posse aqui em Goiânia, escorreguei um pouquinho para voltar a estudar também, depois que eu tomei posse, e retomei meus estudos. Foi, começou a ser mais difícil, né? Minha carga horária diminuiu, tudo bem que eu também já estava com uma base bem mais sólida, né, do que quando eu comecei, mas já é aquela coisa de ter uma vida acontecendo, né? Eu já estava com os problemas do trabalho, né? Tem que administrar, o telefone toca, isso às vezes atrapalha a gente, né? Mas eu consegui levar bem nessa situação aí. Eu estava somente com minha esposa aqui em Goiânia, ela estava grávida, né? Quase esse período depois que eu comecei a estudar, quase todo. E aí vem a fase que meu filho Gustavo nasceu, né? Cara, eu falo para você, eu e minha esposa não somos daqui de Goiânia, né? A gente é de Salvador. A gente não tem estrutura nenhuma aqui em Goiânia, de família, uma avó, outra avó para dar uma mão. Não temos babá também. Então, assim, era eu e minha esposa. E para conciliar meu trabalho com estudo e com alguma assistência, minha esposa e meu filho aqui, aí eu tive que rebolar. Tive que rebolar mesmo, porque Eu não vou foi ter que fácil. explicar o que é rebolar, porque em alguns lugares esse termo tem divergência, viu? Vou só te avisando. Não, rebolar quer dizer assim, eu tive que me virar, né, para dar conta de todas essas tarefas. É melhor Por- explicado mesmo, porque tem Porque divergência. assim, quem tem filho recém-nascido, bebê, na verdade, quem tem filho de qualquer idade, que hoje eu já vejo isso, vai te demandar demandas diferentes, né? Mas a vida inteira. Mas assim, recém-nascido está sempre indo no médico, né? Tem sempre uma fralda para comprar, tem sempre alguma coisinha ali para fazer você sair do estudo, né? E como minha esposa estava, a carga toda estava com ela, de vez em quando eu tinha que ajudar ela para ela aguentar também essa rotina dela, porque como eu estava dedicado aos estudos no meu tempo fora do trabalho, meio que carregou lá, né? O equilíbrio, né? Isso que a gente falou também é cabido nessa situação aí. Você tem que dar assistência a tudo ali que te demanda, né, tentar resolver, conscientizar todo mundo da situação, que você está ali em prol da família inteira, né, e que essa situação vai passar. Tem que ter otimismo, cara. Você tem que achar que vai dar certo, entendeu? Se você não achar que vai dar certo, quem é que vai achar? Então, assim, o otimismo agora, o otimismo é válido para quem faz sua parte. Quem não faz sua parte é um bobão, né? Tá otimista por quê? Entendeu? Então, assim, se você se dedica, se dá seu máximo, você tem que estar otimista. Mas eu falo assim, foi bem difícil. Vou contar uma história aqui. No pós-edital do Rio Grande do Sul. O Rabelo conhece essa história. A gente, como amigo, já conversou bastante. O que foi que aconteceu? Eu fui para Salvador passar o Natal, né? E cheguei em Salvador, minha mãe estava com problema de saúde, teve que fazer uma operação de urgência. Meio que passei todos os dias que eu ia passar no Natal, que eu ia dar uma estudada, assim era a minha pretensão, né? Tive que passar no hospital com ela. Eu já não estava morando em Salvador, imagina. Cheguei lá, minha mãe é hospitalizada, tive que ficar com ela, não tem nem o que pensar. 5 dias sem estudar, a prova, tipo, faltando um mês e 5 dias. Era no final do mês de janeiro. Voltei, voltei para Goiânia. O que foi que aconteceu? Meu filho Gustavo teve pneumonia.
alguns dias internado, também, com certeza, parei de estudar, né? E eu não estou me lamentando aqui não, tá, gente? Eu estou falando que, eu quero dizer que todo mundo passa por situações. Aí eu disse, não, agora beleza, agora eu vou estudar para o meu edital. Gustavo pega dengue, logo depois. Eu sei, Rabelo, que foram assim uns 13 dias sem estudar nesses últimos 35 dias. Vou te falar, minha confiança deu uma balada, porque pô, você está com aquele planejamento. Eu já estava cansado, que estava vindo de dois pós-editais, né? Você faz Goiás, você faz Santa Catarina. E tentei dar meu melhor. Quando eu podia estudar, eu estudei. Entendeu? E eu acredito em Deus, Deus me recompensou. Eu já tinha base, eu fiz o meu melhor para a situação que eu vivi. E Deus me recompensou. Eu fui o 20º colocado do CNS de Rio Grande do Sul. E eu vou dizer que eu não acreditei, não porque eu não tinha condições de passar, mas por tudo que eu vivi, né? Então, assim, deixar essa mensagem para todo mundo aí que não importa a sua dificuldade, né? Você tem que conseguir administrar toda a sua vida e conseguir continuar com um ritmo forte de estudo, estudando o máximo que você puder. Todo mundo tem suas cruzes, tem suas dores. Não pense que a sua é maior do que a de ninguém. Não se lamente. Tenha um pensamento vitorioso. Triunfante, eu vou falar. Viu, Rabelo? Que eu não gosto dessa palavra vitorioso, não. Você sabe por quê. E é isso aí, Rabelo, a mensagem que eu queria deixar. E também uma dica aí para o pessoal que trabalha. Você não fazia isso, mas é uma dica muito boa também. Você acordar mais cedo, né? E começar já o dia estudando, matando algumas horas de estudo ali. Isso daí dá um sentimento, né, que você já realizou ali uma parte de sua tarefa no dia. Cara, Mas por é isso aí, Raquel. por coincidência, eu estava conversando com a Amanda sobre isso ontem, essa história de acordar cedo. Cara, particularmente, eu não É de cada um. consigo. E eu vou te falar assim, eu louvo aí, né? Parabenizo quem consegue, mas assim, eu não conseguia. Eu era daquele que eu preferia esticar o meu máximo. Agora, é porque eu também tenho um problema. Para acordar, meu irmão, é uma dificuldade. Então, aquilo que eu falei, eu esticava até a noite, tinha um despertador, então era o compromisso. O despertador tocava, eu pulava da cama e ia trabalhar. Ô, Rodrigo, é engraçado, você falou, né? Você fez o seu melhor. E é uma das coisas que a gente tem comentado bastante aqui, né, com nossos alunos, que cada um tem que procurar fazer o seu melhor. É o seu melhor. Infelizmente, hoje, estamos vivendo aí tempos, né, de muitas comparações, né? Ou seja, hoje em dia, esse próprio Instagram, que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, não dá para negar. Esse mecanismo, hoje em dia, você sabe a vida de todo mundo. E a questão é essa, as pessoas acabam se comparando. Então, aí você vê muita Instagram bonitinho, eu estudei 7 horas, estudei 8 horas, fiz 90%, fiz 80%. Pessoal, cada um tem a sua vida, você sabe como é a sua história. Vou dar um exemplo, as suas 4 horas líquidas, elas são com qualidades. Vou dar um exemplo. Aí você vê uma pessoa do lado, 8 horas, você não sabe como faz 8 horas e nem procura saber. Aí você vê a questão do percentual. Eu estou fazendo 75%, 80% e fulano está fazendo 90%. Mas você sabe que questões você fez e que questões ela fez? Cara, você tem a sua vida, a outra pessoa tem a sua vida e faça sempre o seu melhor. E outra coisa, Rodrigo, essa questão, até puxando um pouco essa questão da comparação, se você também puder falar o que você acha, para quem trabalhava, para mim, né, quem trabalhava o dia inteiro, eu vi alguns amigos falando sobre a questão de contabilizar horas. Particularmente, eu não fazia isso, porque eu tinha consciência seguinte: no meu tempo livre, eu estava fazendo o meu melhor. Agora, quando eu passei a ter um pouco mais de tempo, que foi quando eu estudava e trabalhava 6 horas, aí, em algumas situações, eu passei a contabilizar, porque eu estava sentindo que estava tendo esse mal de quem tem mais tempo para estudar, aquela velha procrastinada. Mas, assim, se você estuda e trabalha e estuda, não se preocupa. Se você gostar, acha que é válido, realmente
interessante, faz. Eu considero estudar e controlar as horas. O controle de horas, ele é um método disciplinador. Ele vai te dar um norte. Você passa a semana e aí você olha para trás, caramba, fiz 30 horas. Para quem trabalha o dia inteiro, eu considero que 30 horas é excelente. Mas e aí, será que todos os dias eu fui constante? Então ele serve para te dar um norte. Não para dizer se você tem qualidade, se você está bem, se você vai passar, não existe. No dia desse, Rodrigo, me perguntaram qual era a relação entre horas de estudo e passar para concurso, ou foi percentual e passar para concurso. Eu falei, cara, não existe nada, nenhuma relação técnica de você estudar 5.000 horas e você vai passar no concurso público. Não existe isso. Cada um tem a sua história, quem contabilizou tem a sua, eu contabilizei alguns períodos, eu tenho a minha, você tem a sua, e cada um faz a sua história. Eu digo que passar para concurso público, já falei aqui, não sei se em live, mas já comentei. Se você pegar dois irmãos gêmeos idênticos ou duas irmãs gêmeas idênticas e colocar para estudar para concurso público, cada um ou cada uma vai ter a sua história. E mesmo sendo gêmeos idênticos. Então, aproveita teu livro em branco e faz a tua história, né? Eu sou de Fortaleza, né? Tem o até serve, né? O Tirulipa, né? Faz teu nome, né? Então eu falo, faz a tua história e depois vem contar aqui pra gente na nossa terça concurseira. Fala, Rodrigo. Então, cara, queria agradecer. Se você tiver mais alguma mensagem aí, pode mandar. Desculpa te interromper. O pessoal participou bem aqui da live, tem algumas perguntas. Se por acaso não der para ler, vamos combinar da gente responder o pessoal aí no privado, né? Isso. Aqui a gente não consegue... estou conseguindo voltar aqui. Boa noite, tal. O áudio do professor estava baixo. Acho que é porque eu fiz um comentário para você, mas falei baixo mesmo. O Jean disse que já passou dessa fase dos filhos. Para quem tem o dia todo, tem que ter muita disciplina, tem, cara. E é para todo mundo. Para quem tem o dia todo para estudar, tem que ter mais ainda. Porque, como o Rodrigo falou, né? Tem mais tempo livre, tem mais tempo para fazer qualquer outra coisa também. Quem tem mais tempo livre nem sempre estuda mais que os outros trabalham, né? O Otto Ribe está falando, o Rodrigo comentou isso, é verdade. Para quem não trabalha, tem que fazer umas 8 horas brutas. É uma ideia, é um trabalho, né? Então, assim, eu considero que 6 horas líquidas é uma quantidade ideal, apesar de não me guiar somente por isso. Eu fui porque também, né, Rabel, tem que separar ali um horário para trabalhar o planejamento, né? Então, via de regra, não vai contar com uma hora de estudo. Mas quem tem o dia todo, eu acho bem importante fazer isso. Me sinto culpada por não estudar durante o dia. Você tem que... O Rodrigo estava falando, a gente vai ter problemas, né, com relação a cuidar de crianças, mas a gente tem que se adequar à nossa realidade e não se culpar por isso. Cada um tem, muitos têm diversos problemas. Rodrigo, acho que a gente deu uma passada aqui por todas. Realmente foi uma live muito boa, interessante, porque há essa questão mesmo, né, dos conflitos, né? Eu vou te confessar, cara, tem um meu amigo aqui que você conheceu, o Thiago, e a gente estudava junto e começou a estudar junto. E foi interessante, né? Porque ele mesmo também, às vezes, pensava comigo, pô, mas tem a galera que estuda o dia inteiro. Só que a gente não tinha opção, cara. A gente tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas, né? E tinha que trabalhar. Não tinha essa opção, vou pedir demissão aqui e estudar. Queria muito, cara. Pensei, teve momentos assim que eu pensei, caramba, se eu tivesse um aporte financeiro, eu faria isso. Mas aí não tinha. Rabelo, nos dias que dava aquele cansaço cruel depois do trabalho, tu tinha alguma técnica que ajudava? Pessoal, como eu tinha falado aqui, né? Eu era, digamos, na força bruta, né? Eu nunca tive muitas essas questões de técnicas, não. Até comentei que eu tentava dar uma descansada para esquecer os problemas, mas acabávamos voltando porque eu deitava e o problema não surgia, né? A cabeça ficava ali e ficava pensando no problema. Pessoal, não sou médico, não tenho, nem posso falar nada sobre isso. Até sou contra certos tipos de remédios aí que o povo toma para estudar.
sou contra mesmo. Eu já tomei algumas coisas, assim, mais suplementos, até por conta da malhação. Não vou entrar no mérito aqui, mas já tomei remédios que ajudavam, né? Acho que o pessoal vai entender, a dormir melhor. Então, mas isso é uma coisa que eu já tomava por malhar, aquela ideia, né, de que a galera que marombava, né, então tinha que hipertrofiar à noite, né, tinha que dormir bem ali, então eu tomava produtos ali para, não é produtos, era um certo remédio, não era nem remédio, um suplemento vitamínico que facilitava o estudo. Então, às vezes, quando eu deitava, né, nem quando eu estava estudando, quando eu deitava e estava com a cabeça fervilhando, não conseguia dormir, aí eu já tomava e também servia porque eu malhava, assim como eu falei, né? Tentei malhar durante o ritmo, né? À medida que eu fui aumentando minha carga horária de estudos também, eu fui dando uma diminuída aí na malhação. Rabelo, eu fazia uma coisa quando eu estava de muito saco cheio, muito exausto, assim, que era fechar o olho, 1 minuto, tentava esvaziar minha mente. Porque quando você está desse jeito, parece que tudo ali conspira para você não estudar. E aí esse meu momento era um momento que eu puxava a respiração, respirava fundo. É um conselho meio bobo assim, mas talvez possa ajudar o pessoal. É ali você ter o seu ritual, né? Você tem que criar o seu ritual pré-estudo ali, organizar suas coisas, ver tudo que você vai precisar, porque quando a gente está exausto, qualquer coisa, como a gente comentou aqui, tira a gente da linha. Então já deixa a sua mesa organizada com tudo que você vai precisar, para não começar a pensar, pô, faltou não sei o quê. Aí nesse trânsito, para você pegar esse não sei o quê, você já jogou para cima. Ô, Rodrigo, Então, essa é uma dica boa também. eu vou aproveitar a sua fala e a mensagem aqui do Jean, que planejamento vocês fazem, é o seguinte, né? Não comentei, mas assim, desde o início eu estudei para concurso e eu pagava um acompanhamento. Então, na época, eu só me preocupava com estudar. Eu sentava, eu já sabia o que eu ia estudar, o que eu ia fazer. Fiz aqui, entre aspas, uma mini propaganda aí, mas não era essa a intenção, foi justamente que juntou o que você falou com o que o Jean falou aqui nos comentários, né? E realmente acabei passando batido. Eu sempre estudei com acompanhamento. Eu tinha essa preocupação de não querer planejar, só queria sentar e executar. E foi desde o início assim. E aí, juntando com a última pergunta aqui, quanto tempo estudando e trabalhando até a aprovação? Olha só, eu comecei para o ISS Goiânia, que foi a minha primeira aprovação, eu comecei em agosto de 2014 e a prova foi 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Então, foi um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio mais ou menos ali até a prova, né? Essa prova que eu fui aprovado e depois... Nosso tempo foi igualzinho. Porque a Pois é, gente a começou no coincidência mesmo boa nossa. mês, E aí, e a gente foi aprovado no mesmo concurso. e depois a gente tomou posse em setembro, né, no ISS Goiânia, e aí depois eu continuei estudando, né, mas antes mesmo de tomar posse em Goiânia, né, eu cheguei a fazer a prova da Cefaz Maranhão, e aí fui aprovado lá. Pronto, então trabalhando o dia inteiro, fui aprovado no ISS Goiânia e no Cefaz Maranhão. Depois, quando eu tomei posse em Goiânia, continuei estudando. Aí fui aprovado, né, Tribunal de Contas de Pernambuco, ISS São Luís e Cefaz Goiás, né? E falei, Rodrigo, tu foi aprovado, né, no ISS Primeiro Goiás, lugar, né? Só esse detalhe. Para Cefaz nunca Goiás é em esquecer. primeiro lugar. E Eu ainda você, vou te Rodrigo? mandar uma placa. Hã? Agora fala, né? Você foi aprovado também no ISS Goiânia, né? Aí você foi ao Eu fui contrário, né? Primeiro aprovado, você foi no ISS Goiânia. eu estava 100% dedicado, né, aos estudos. Comecei também em agosto de 2014, aí fui aprovado em, vamos botar fevereiro, né, de 2016, um ano e meio aí, igual o Rabelo. Aí depois que eu assumi aqui o ISS Goiânia, aí depois que eu estava trabalhando, aí eu fui aprovado no ICMS Rio Grande do Sul e no ICMS Bahia, os dois em 2019. Ô, Rodrigo, é interessante, né? Porque eu nem tinha pensado nisso, mas realmente a gente veio falar de como conciliar o trabalho e o estudo, né? E realmente o nosso concurso, que a gente se conheceu, que foi o ISS Goiânia, duas histórias diferentes, né? Eu trabalhava o dia inteiro, 40 horas, e naquela época você estava só estudando, né? Dedicado aos estudos, né? Vamos lá, né?
Então, você vê que duas histórias diferentes, com disponibilidade de tempo diferente, aprovadas no Verdade. mesmo concurso, né? E no mesmo tempo, né? Porque foi o mesmo, porque por coincidência você também começou em agosto Verdade de pura. 2014. Exatamente. E a gente ali não foi aprovado em Niterói, estava maturando, né? Vamos dizer assim, e os dois depois foram no ISS Goiânia. Chegou nossa hora ali. É aquele ditado, né? Cada um faz o seu de acordo com as suas condições. Não é porque uma pessoa tem mais tempo que ela vai ser melhor que você, não é porque você tem mais tempo que você vai ser aprovado tão rápido, né? A gente tem diversas histórias aí e Não, cada um faz a Rabelo, sua. uma frase muito legal que eu ouvi, eu não vou saber dizer quem foi. Não fui eu que li, eu li em algum lugar. Mas que quando você faz o seu melhor, coisas maravilhosas acontecem, né? Porque realmente, quando você se supera, nós somos todos seres humanos, nós temos, via de regra, as mesmas capacidades. Então, quando a gente consegue fazer nosso melhor, possivelmente a gente vai alcançar nossos objetivos, entendeu? Então, essa é uma frase muito legal e fica aí para a nossa live de hoje como lição, né? Para a gente ficar pensando aí enquanto a gente tá estudando, que é uma jornada muito solitária, né? E pensar sempre nisso. Pô, cara, hoje eu vou fazer o meu melhor e o meu melhor de hoje vai ser um pouquinho melhor do que o de ontem. Pô, com isso aí você vai longe, tenha certeza. E isso não é só para estudo para concurso, né? Essa sua mensagem aí, ela serve para a vida, né? E serve para o trabalho, serve para o seu desenvolvimento pessoal, familiar. E é isso aí, Rodrigo. Acho que a gente conseguiu, né, alcançar o nosso objetivo, né, que era realmente traçar uns paralelos aqui sobre o estudo para concurso público e o trabalho. Conseguimos aí fazer diversas abordagens, né, para quem trabalhava o dia inteiro, para quem tem aí uma possibilidade de trabalhar 6 horas. Considero que essa, Rodrigo, eu considero que essa é a ideal, porque você Legal. consegue ter aquela tranquilidade financeira e psicológica, porque já tem alguma coisa, e aí você consegue ter um tempo ali livre para poder estudar melhor. Eu considero que essa é a ideal. E a pessoa que tem ali o tempo inteiro ali disponível para estudar, né? Então, digamos que esses são os três cenários formais. E aí, cada situação vai ter suas peculiaridades. Vai ter a pessoa que trabalha o dia inteiro, tem filho, vai ter a pessoa que está o dia inteiro estudando, tem filho, não tem filho, então tem diversas situações. O Jean falou aqui, né? Só falta aquela live sobre o trabalho desenvolvido por vocês. Realmente ele já tinha pedido aqui em outra live. Depois a gente, como eu tenho falado, né? Vocês podem mandar de sugestões aqui. A gente está com esse espaço, né? Toda terça-feira para É comentar. porque aqui, né, Rabelo, muita gente não gosta desse tipo de abordagem, né? E a gente também tem o cuidado de trazer conteúdo aqui para o pessoal, coisas que vão agregar. E quanto à parte da consultoria, a gente sempre está falando aqui ao final das nossas lives, né? Que a gente está desenvolvendo esse trabalho e pede para o pessoal que tem interesse, né? Procurar a gente no particular, que a gente está disponível para bater um papo, a gente vai passar todos os detalhes, como funciona. A gente acredita que é melhor fazer dessa forma, né? Isso, Rafael? Se um dia a gente chegar na terça-feira e não tiver um assunto, né, Rodrigo? Aí a gente Que está ficando mais difícil, né? tá ficando difícil. Mas, assim, acho que tem muitas dúvidas aí que o povo já tem. E vocês que estão aqui acompanhando a gente, vocês podem mandar. Lembrando, a gente está sempre disponível aí no Instagram. Sempre que eu falo assim, né? Também não é pronta a resposta, né? A gente sempre Tão tem instantâneo. aberto as nossas caixinhas de pergunta e vocês podem tirar dúvidas, sim, e podem ficar bastante à vontade. Podem perturbar aí o professor Rodrigo Boente. Aproveitar aí que essa questão até mesmo, né, do trabalho. Né? Hoje você está trabalhando com 6 horas, daqui a pouco, né, quando for nomeado na Cefaz Bahia, a carga horária já muda, né? Então aproveitem e perturbem aí o professor Rodrigo Boente. Mãe, meu trabalho de coach, de pai, não conta, não. Então, beleza, Rodrigo. Queria agradecer de novo a sua participação, né, e a sua disponibilidade, a gente poder estar trocando aqui uma ideia, né? Acho que não só em trocar ideia, mas assim, por a gente já ter construído essa boa amizade aí desde os tempos de Goiânia, acaba que torna mais fácil
e a gente acaba sendo até mais transparente aqui para o povo, né? Tem gente que não vai gostar de nada, meu irmão, mas faz parte, né? Tomara que tenha algum aí que tenha Haters gostado. sempre existirão. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer vocês e até a próxima terça-feira. E como eu falei, o tema da próxima semana ainda está aberto. E se você tem uma sugestão, pode me mandar aí. Beleza? Então, boa noite e bons estudos aí para todos. Valeu, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Abraço. Boa noite. Abraço.